Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor João Felipe, sou professor de Geografia aqui do curso Clio Damásio e estou aqui para dar uma conversada com vocês sobre o nosso curso preparatório para o seu concurso da ABIN. Queria falar especificamente de como é que eu enxergo a geografia nesse processo. Geografia, na verdade, ela é uma ciência que ela tem grande característica interdisciplinar. Logo, as questões de geografia, em alguns casos, são muito próximas, muito linkadas a questões de história. De história é notável isso, desde a sua época de ensino médio, como é que geografia e história dialogam de maneira muito clara. Mas também com questões de economia, com questões de política internacional, independente aí de como vem o edital para vocês, a geografia tem essa marca de uma grande mistura com outras ciências. Isso, por um lado, te leva à ideia de que nas questões de geografia, de repente, você consegue acertá-las por uma certa cultura geral ou por conhecimentos de uma formação que você tem em uma outra área afim, uma outra área conexa. E eu não discordo dessa tese. Eu acho que isso, sim, é uma verdade para uma parte das questões. Mas queria chamar a atenção de vocês, independente da maneira como você vai se preparar, espero que seja se preparar com a gente aqui, da especificidade da geografia, quando as questões de geografia são mais geográficas. João, explica um pouco melhor que não ficou bacana, não entendi legal. Como assim essa especificidade? Cara, a geografia, por mais que ela se misture muito com outras coisas, a geografia, na verdade, ela tem um objeto de estudo. A geografia tem uma obsessão locacional. Então, entenda bem, vou pegar um assunto com vocês que seja bem interdisciplinar e vou tentar te dar um olhar geográfico. Globalização. Poucas coisas são mais interdisciplinares do que um tema de globalização, que poderia ter uma abordagem histórica, que poderia ter uma abordagem econômica, poderia ter uma abordagem na parte de política internacional. Para a geografia, essas abordagens podem resolver a questão da minha prova. Mas é possível que a questão de globalização em geografia foque mais na dimensão territorial, porque esse é o nosso objeto. Então, muito cuidado na forma como você vai se preparar para a geografia, porque temas como migração, como globalização, como indústria, como produção agrária, não são temas da geografia. Mas quando abordados em geografia, costumam ter uma leitura própria, valorizando a questão do onde acontece, por que acontece. Numa aula de indústria, para a gente é fundamental falar que na indústria fordista, você concentrava todas as etapas numa mesma área. Hoje você descentraliza e segmenta. A gente até fala de outras coisas, mas essa parte do impacto locacional é mais importante. Agora, além disso, ou seja, de certos pontos do programa, que você pode vê-los pela geografia ou por outras áreas de conhecimento, mas tem que, no caso da geografia, olhar com o olhar geográfico, ou seja, com essa obsessão espacial, tem alguns temas que para a gente são mais caros. Por exemplo, urbanização é um tema que raramente falta numa prova de geografia. Então, questões como cidades globais, a maneira como a urbanização brasileira ocorreu, as mudanças na rede urbana nos últimos anos, tudo isso é muito valorizado. E para finalizar, uma parte em que a geografia fica praticamente sozinha, que é a parte de natureza. Dependendo como o programa esteja escrito, se tiver, por exemplo, lá o quadro natural brasileiro, a questão dos biomas, questão dos domínios, aí a gente fica um pouco mais isolado. Óbvio que em natureza, eu posso ter a questão da natureza pura, uma questão de domínio climático, uma questão de tipo de vegetação e tal. Mas eu posso ter também essa questão de natureza misturada com questões humanas, com questões de sociedade. É essa relação, aliás, sociedade e natureza, que gera o foco da geografia, que é o espaço geográfico. Como é que poderia ser uma questão dessa, que é natureza, mas não é essa natureza dura, não é essa natureza tão isolada dos aspectos humanos? Pode ser uma questão de impacto ambiental, pode ser uma questão sobre causas do desmatamento em determinada área, pode ser uma questão de medidas mitigadoras, a própria legislação brasileira, como é que ela protege, pode ser internacional, tem que olhar o programa. Se o programa vai focar nisso, nessa parte mais ambientalista, e se focar nisso, se ele trabalha só escala Brasil ou escala mundo. Que aí, se for escala Brasil, você vai olhar a legislação ambiental brasileira. Se for no mundo, vai ter que olhar as grandes conferências e por aí vai. É isso.
Conto com vocês aqui, vamos nessa, numa preparação bacana para a tua prova. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.